Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um trabalho referente à análise dimensional, né? Vamos tomar como base aí esse elemento aqui para poder fazer a análise de seus valores interpretativos, né? Aqui a gente tem três dimensões, né, indicadas, né, com suas respectivas tolerâncias, onde é importante ter essa análise desses valores de tolerância para se ter uma informação precisa sobre fabricação do mesmo, né? Então, a gente tem aqui indicação de dois diâmetros, né? Marcar aqui de vermelho, dois diâmetros com a mesmo valor, né? Ou seja, diâmetro de 12 de 9, e aqui a gente tem dois valores referentes a distâncias, né? Com base em referência, né? Com base de referência nessa face. Né? Então vamos pegar esse primeiro aqui, 20 mais ou menos 0,2. Né? O que é que esse valor significa? Que na fabricação desse elemento, né, a distância da face para o centro desse eixo, né, vamos chamar aqui de pino, ele tem que oscilar entre 20 e mais ou menos 2 décimos. Ou seja, significa que ele vai poder oscilar de 19,8, né, mais ou menos 2 décimos, né, 19,8 até 20,2. Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa de tolerância ele é considerado correto. Né? Então, se ocorreu a fabricação dessa peça, foi para o controle de qualidade, verificou que o valor que ele está indicando é 20,004, significa que esse valor está correto. Né? Por que ele está correto? Porque ele está dentro dessa faixa de tolerância. Né? 20,004 está indicando que ele tem 20 milímetros e 4 milésimos, né, de milímetro, né? Enquanto o valor limite dele seria 20,2 décimos ou 200 milésimos. Né? Então significa aí que o 20,004 está bem abaixo dele. Né? Então, informando que é um valor correto. Né? Então, essa primeira informação aí de 20 mais ou menos 2 décimos significa que ele vai poder oscilar de 19,8 a 20,2. Tá bom? Esse segundo valor, 35 mais ou menos 2 centésimos, né? A distância entre os centros dos pinos, né? Aí a gente já tem um valor mais preciso, né? Ou seja, ele vai poder oscilar de 34,98 até 35,00 ou 35,02, né? Ou seja, ele vai poder oscilar de 34 milímetros, né, e 98 centésimos de milímetro até 35,02. Né? E de onde é que eu tiro esses valores? O 34,98 veio de menos 2 centésimos e o 35,02 veio de mais 2 centésimos. Assim como os valores do 19 também. O do 20, né? O 19,8 veio do menos 2 décimos e o 20,2 do mais 2 décimos. Né? Então, qualquer valor entre essas faixas aí são considerados corretos. O último caso aqui, diâmetro de 12 de 9, né? D minúsculo indicando o eixo também, né? Ele já tem a simbologia aqui do diâmetro, né? Mas o D9 aqui está dando a representação de tolerância para ele. Né? Então, com base nessa tolerância, se a gente for observar a tabela, né, de tolerância de ajuste, né, a gente já teve alguns vídeos sobre isso aí. Na tabela de tolerância de ajuste, a gente vai identificar que a informação para esse diâmetro ela indica menos 65 e menos 117. Né? Esses valores referentes a micrômetro, né? Ou seja, ele está ligado a questão de tolerância, né? Então esses valores aqui eles estão ligados a essa relação, né, de micrômetro, né? Então os valores aparecem inteiros, mas na verdade eles devem ser traduzidos da seguinte forma: menos 0,0065 e menos 0,0117. Né? Então são esses valores, né, em milímetro que essa tolerância de ajuste representa. Né? E eles vêm dessa forma inteiro, que é justamente para você observar na tabela e identificar os valores. Né? Então, a gente teria aí, nesse caso aí, né, para o 12, valores que levassem em consideração essa variação dimensional, né, para que eles venham a ser de fato efetivos. Né? Então, você tem que observar na tabela de tolerância de ajuste e
fazer de fato o cálculo para saber, né, o quanto é que equivale para a faixa, né, de tolerância. Então, no caso, exemplo 12, menos o 0,065, significa que ele vai poder ter como valor máximo 11,935, né, milímetros, e ele vai ter como valor máximo, levando em consideração, ou como valor mínimo, né, levando em consideração o menos 0,017, a gente fazendo a subtração desse valor, a gente vai encontrar esse resultado aqui, que no caso é 11,9833, né? Vou aqui arredondar, né? Então seria esse valor aí para a peça, né? Então ele iria oscilar, né? Bom, então com base nesses valores aqui de possibilidade, né, de tolerância, né, com base na tabela de ajustes, a gente teria então 12 do valor nominal menos o 0,0065, que nos daria o valor de 11,9935, né, milímetro. E a gente também teria o 12 menos o 0,117, né, que isso aí seria justamente o limite superior e inferior desse valor nominal, né? Então, com base nessa subtração do menos 0,0117, a gente teria o 11,9883, né? Então, seria aí os valores, né? A gente fosse fazer a interpretação dele, né? Então, 12 D9, né? Ele poderia oscilar entre 11,9935 até 11,9883, né? Você diz, poxa, mas que complicado, porque essa relação de ajuste? Essa relação de ajuste ela leva em consideração aspectos de montagem, né? Exemplo, rolamento que vai ser montado aí, um mancal que vai ser montado, né? O tipo de deslizamento que vai ter, o tipo de ajuste. Então essas tabelas ela tem isso como base, tá bom? Então aí a gente fez as três interpretações, 20 mais ou menos 2 décimos, 35 mais ou menos 2 centésimos e o 12 D9. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando com mais um vídeo referente à análise dimensional, né? Esse aqui é o desenho que a gente vai estar trabalhando, né? Fazendo justamente a interpretação dos seus valores aqui indicados, né? Aqui, como a gente pode ver, né, uma peça, né, com dois furos, né? Esses furos a gente consegue observar ele por causa dessas bordas, né, o qual a peça está sendo representada em corte, né? Então a gente consegue também ter essa visualização com base nos elementos aqui achurados, né? E aqui a informação do diâmetro, né? Do diâmetro do furo, né? Aqui 12H8, né? Aqui o símbolo de diâmetro, né? E aí representando justamente essa relação de furo e mostrando a distância aqui entre centro dos furos, né, e aqui da borda em relação ao centro do furo, né? Ou seja, a gente tem as informações referentes à tolerância, né, para a identificação dos valores. Bom, vamos verificar aqui o primeiro, né? Esse aqui 20 mais ou menos 2, 0,2, né? Esse 0,2 representa 2 décimos. Observa que aqui a gente tem 0,2 e aqui a gente tem 0,02. Ou seja, aqui a gente tem 2 décimos de milímetros e aqui a gente tem 2 centésimos de milímetro, né? Então aí relações de tolerância diferentes, né? 2 décimos em comparação a 2 centésimos, né? A gente tem aí uma relação aí de praticamente 10 vezes mais, né? A diferença de um em relação ao outro, né? Ou seja, então é muito mais fácil você conseguir atingir esse valor de 2 décimos do que o de 2 centésimos, né? Então vamos ver isso aqui na interpretação da tolerância, né? 20 mais ou menos 0,2, né, 2 décimos, significa que a peça vai poder oscilar de 19,8, né, vou deixar aqui 80, até 20,2, né, tá aqui 20.
né? Então, qualquer valor que venha variar entre essa faixa aqui, ele está correto, né, para medida, né? Então, qualquer valor que venha variar aí, ele está correto, né? Já aqui no caso do 35, coloco ele aqui do lado. 35, a gente vai ter como menor valor, né, o 34,98, né, e ele varia até 35,02, né? Então, de onde foi que veio esses valores, né? 19,80 de 20 menos 2 décimos, né? E o 20,20, né, o 20,2 veio do 20 mais 2 décimos, né? Já que a tolerância ela é mais ou menos, né? Ou seja, ela trabalha com a base aí simétrica em relação ao valor nominal, né? No 35 mais ou menos 2 centésimos, né? A gente tem 35 menos 2 centésimos vai dar 34,98 e 35 mais 2 centésimos vai dar 35,02, né? Ou seja, aqui a gente tem um campo de tolerância de 0,04, né? O que é esse campo de tolerância? É você pegar o maior valor, subtrair do menor, né? Então você tem aqui 4 centésimos aí de variação. No caso do 20 mais ou menos 2 décimos, né, fazendo essa relação do campo, a gente vai ter 20,2 menos 19,8, que vai dar igual a 0,4, né, décimos de milímetro de variação, né? Então a variação é proporcionalmente bem maior do que o 0,04, né? Então você vai ter uma faixa maior para o 0,2, né, em relação ao 0,02, né? Então é muito mais fácil você atingir esse valor do mais ou menos 0,2 do que o do mais ou menos 0,02, né? Então são relações de tolerância aí bem distintas, né? Ou seja, praticamente a gente tem aqui uma tolerância secundária e aqui uma tolerância primária. Bom, então isso aí em relação a essas duas medidas, né, de distância do furo. Vamos ver agora o 12H8, né, que está indicado, né? O 12H8 ele está com uma tolerância de ajuste, né, letra maiúscula aí representando o furo. E no caso do 12H8, né, que é o diâmetro do furo, se a gente for observar na tabela de ajuste, a gente vai ver que aqui está a relação do H8. Aqui está a indicação que varia de 10 a 14, né? Então 12 ele está contido aqui, né? E aqui está a relação de variação, ou seja, mais 27 milésimos de milímetro, né? Ou seja, 0,027, né? Então a variação aí é referente a esse furo, né? Então o que significa, né? O mais 27 aqui embaixo 0, significa que esse furo ele vai poder variar de 12 até 12,027, né? Então qualquer valor que venha oscilar dentro dessa faixa aqui está correto, e o campo é de 0,027 milésimos de milímetro, né? Só é pegar o maior aqui, o 12,027, subtrair do 12. Aí você pergunta, mas para que é que eu vou querer saber o campo? O campo ele te dá o campo de tolerância ele te dá uma relação sobre o nível de precisão da tolerância, né? Então, quanto mais preciso, mais difícil de se conseguir obter aquele valor, né? Então, mais caro é o processo, né? Se a gente for observar aqui os três valores que a gente viu, a gente tem um campo de 0,4, um campo de 0,04 e aqui um campo de 0,027. Né? Ou seja, saindo de um menos complexo, né, que seria o de 0,4, até um mais complexo, que seria o de 0,027, né? Aí para a gente ter aí a relação de trabalho na obtenção dessas medidas durante a fabricação da peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje especificamente falando sobre paquímetro com 5 centésimos de milímetro, né, de resolução.
E a gente vai estar justamente interpretando, né, o valor que está descrito aí na imagem, né? A gente fez alguns vídeos aí na sequência com paquímetro com leitura de 1/10, né? E nesse caso aí a resolução é de 5 centésimos de milímetro, né? Ou seja, é mais preciso, mas o conceito ele permanece o mesmo. Ou seja, eu continuo analisando a indicação do zero, né? Observa que o zero, traço do zero do nônio, ele está entre o 17 e o 18, né? Ou seja, depois do 17 e antes do 18. Né? Então significa que ele já tem 17 milímetros. A gente precisa agora verificar qual é a coincidência dele. Né? Então, se você for contando os tracinhos, vai ver justamente que a gente tem 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, né, que está aqui marcado, o 18 e assim sucessivamente. A gente precisa agora verificar a indicação da coincidência. A coincidência dele está justamente nesse traço aqui. Né? Então, o que acontece? A resolução aqui, você vai observar no nônio que tem mais divisões. Por quê? Porque aqui você pegou 1 milímetro e dividiu por 20 partes. Né? Então, isso aí vai dar justamente a resolução dele, que é de 0,05. No vídeo anterior, era 1 milímetro dividido por 10, por isso que a resolução era de 0,1. E aí, no caso aqui, a coincidência dele, se você observar, ele está após o 4 e antes do 5. Né? Então, aqui a divisão como é de 5 centésimos, então aqui a gente tem esse 4 representa 40 centésimos e o 5 representa a metade, né, entre o 4 e o 5 vai estar representando 45 centésimos de milímetro. Né? Então, nesse caso aqui, o 17 vai ser somado com 0,45. Né? Então, o resultado final aqui da leitura é 17,45 centésimos de milímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!